Bom, eu quero saber de Fechou. uma coisa que a gente conversou em off. Os carros que você andou que nunca ninguém viu. Ai. Não, pode começar falando também da grade da Kombi, pra entregar a sua idade. Brincadeira. Falaram isso pra você, né? Contaram. Alguém contou aí essa história da grade da A Kombi. gente tem uma... Não, mas isso eles não contaram, não. Isso Não? foi orelhada. Espirrou. Falamos saiu. sobre isso, né? Não sei. Esses meus amigos, minhas amigas. E sobre isso e sobre os carros que você andou, que a gente conversou um pouquinho lá embaixo antes de subir. Tem uma história do golzinho, do turbo. Tem muita coisa que a gente já... 4 Como toda indústria automobilística, a gente tem projetos que não vingam, né? Então a gente faz um primeiro protótipo ou até chega a iniciar uma pré-série, o carro não vai adiante. Mas falando, quer da grade da Kombi primeiro? Fica à vontade. Então vamos terminar a parte de carros que nunca existiram. No acervo já tem alguns. Né? O BY. Tem o BY, que é um protótipo. Eu já andei com ele lá dentro, lógico, né? A gente não fez teste, mas ele tem um BY. Aquilo era para ser anti-Uno. Aqui, um dos motivos era anti-Uno. E também a gente fez tentativas de colocar tecnologia e também fazer um carro low cost. E porque estava junto com a nossa... Estava em discussão ali o projeto junto com a Ford, né? Porque ele fica parecendo já viu? Era autolatina. Um cachorro boxer. Então. Ele é assim, isso. Ó, e o bumbumzinho? Então. Ele ficou bicudo. Ele ficou bicudo com o traseirinho. Curta, mas ali a gente fez umas coisas, né? A gente usou aquele carro também não só para isso. A gente foi primeiro... A gente pegou a suspensão e começamos a usar braço de torção de uma geração futura. Então o Gol, ele tinha um braço de torção, que já era normal, do BX, que a gente chamava. Como a gente encurtou a traseira, para a gente poder ganhar o volume do porta-mala, a gente mudou os ângulos dos amortecedores para ganhar mais espaço. Com isso, a gente fez um eixo novo. Mas o porta-mala ali era bem reduzido. Era reduzido, mas a gente teve que alargar. Em comprimento perdeu, então vamos para as laterais. Aí as laterais estava a caixa de roda com o amortecedor. Então vamos virar o amortecedor. A hora que começamos a mexer no amortecedor, a gente teve que fazer um eixo que a gente já estava pensando em desenvolver eixos novos. E aí fizemos um eixo específico para aquele carro, foi o primeiro. Um eixo já futurista, que foi usado no Fox futuro. O Fox novo, a base do projeto o Fox era... americano, né? Não. O Fox... Tupi? O próprio... começou ali no com eixo de torção. O estilo dele, que o Fox também pegou uma parte do Polo PQ24, mas uma parte de ideia surgiu já desde o BY. Caramba, né? Lá um negócio de 85. Então alguns conceitos do ângulo, tudo, para poder você abrir as laterais e ter mais espaço. Um carro mais largo, né? Então ali, mas foi um protótipo, logicamente não vingou. E também a gente pegou, por exemplo, o para-brisa do carro. O para-brisa, a gente colocou as vedações já num sistema de borracha aplicada. Até então você tinha aquele borrachão, você tinha que fazer todo o travamento, ali já foi com cola. O vidro colou e era só uma borracha de arremate. Sim. Entendeu? Você não tinha que cravar toda a borracha. Então aquilo já foi uma mudança. E o terceiro item, toda a canaleta de água a gente tirou. A gente já fez ele, a porta, a água escorria sobre a porta, não precisava mais da canaleta. Então, a TG Poly discorda. Mas já foi uma novidade. Nossa, como tinha fotos a gente fez algumas... Calha. Sim, com calha, que veio da geração Brasília, a variante, do Fusquinha todo. Então, vamos tirar? Vamos. O Gol tiramos e o negócio funcionou. Então, aquilo foi uma experiência. E aí, lógico, morreu pela proporção, né? E os investimentos também, como eu disse, era Ford e Volkswagen, era a época da Autolatina, né? Era em parceria as duas empresas e falou, não, temos que investir em outros projetos. Então morreu por foco do mercado, desproporção do carro e também talvez o preço. Essa informação a gente não tem ela total, mas o preço para o mercado não ia ser tão competitivo. Então... E aquele Taigun, que era meio um up SUV? Taigun, Salão de 2008, se eu não me engano. Também, aquilo lá foi feito só foi feito um para salão. Sim, né? 1.0 turbo já. Era uma ideia, porque na verdade pegou a plataforma PQ12, né? O Up, a nomenclatura nossa talvez é meio complicada, mas PQ, né? Que era em alemão, né? Que chama Quer, né? Pequenen. Não é pequeno. não dura que não é. Tinha 35, tinha. Então, que o TT, o PQ, que a gente chamava de plataforma, é Querbal, né? Que é quando a gente começou a fazer ela transversal, colocar motor na transversal. Sim. Então, essa plataforma PQ, que era a plataforma menor, que era a 12,
era Up, a 24 Polo. Então, teve a ideia de saber por que não o Up, o carrinho fez sucesso também, por que não fazer derivados dele? Então, teve a ideia de fazer um SUV. Não, mas peraí, o Taigun é de antes do Up. Não, mas o Taigun, antes do Up, mas já era pensado usar a PQ12. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas era uma versão A PQ12 já SUV. existia e o Up ainda não. Mas, Era, a plataforma surge primeiro, depois vem o root, a superfície. Aquele Taigun foi um estouro, cara. O Taigun foi... Foi salão de 8 ou de 10? Não lembro agora, porque o Up foi em 2009, 10... Não. O Up foi 12, se eu não me engano. 12. Então, mas... Vamos ver. Porque Taigun. nós tivemos 2 Taigun, hein? Teve um na China. Ah, não, tô falando daquele mesmo que era um jipinho bonitinho, Então, pequenininho. azul. Azul. Esse aí é um que foi feito na China. Eu lembro que foi uma matéria do meu amigo Ricardinho Tadeu ainda. Então, esse que foi divulgado na China, ele foi já a plataforma Up. Sim. Um crossinho. E chama Taigun. O protótipo aqui era o quê? Então, foi 12, hein, meu? Eu tô falando bobagem. Ele foi... Foi 12. É isso aí. 12. Ele era PQ12, ele era do Up. Foi feito o Up em paralelo. 12, né? 12. Era o 12, 2012. E o Up foi lançado em 13. É isso? Fevereiro de 14. 14. Fevereiro de 14. Então já tinha plataforma, esse carro foi feito... Eu falei como se eu soubesse, mas eu tinha acabado de clicar aqui. Então foi usada a plataforma e feito um SUV, né? Eu acho que aquilo ia ser um arrebento, ia ser um arregaço, cara. Então, porque ali a explosão dos SUVs veio mais ou menos naquela esteira do... O EcoSport, o primeiro facelift de 2011. Não, o primeiro não. O facelift que mudou mesmo, ele virou aquele carro indiano. 12 ele arregaçou de vender. 12 vocês mostraram. 13 o EcoSport ainda tava meio sozinho. Aí começaram a surgir Tracker. Então, e aí já tinha o Fox e CrossFox ainda como... Não era um SUV oficial o nome. Mas muita gente pegava o CrossFox e falava que era um SUV. Mas eu acho que não era. Eu acho que o Taigun ia vender mais que Gol. Então, é aquilo que eu falei igual do Golfão MK8. É questão de o quão vai investir. Eu acho que esse não. O quão vai conseguir. Não. Né? A China mostrou, depois na própria China falou não é no momento. Eu acho que não é a hora dele. É mostrar conceito. Na verdade, é igual o salão. Ele mostra a tendência e vê a reação do público também. CrossFox. Explodiu, fizemos. E nem todos os projetos saem do papel. Na verdade, eu fico pensando assim, eu acho que o próximo carro que vai fazer muito sucesso é um carro de 3 lugares. Que você vai deitar o banco de trás e vai ter mais uma pessoa, no máximo. Eu andei no Jimny esses dias aí, eu falei, puta, um carrinho desse por 80 conto ia ser lindo, porque vira um furgão, aí você tem mais um assento ou dois, que cabe 4 pessoas. Bom, muita gente mora sozinha pra cacete. Um carro bonito e podia chamar Gol, na minha cabeça. Tipo assim, esse era um carro bonito, que sei lá, seja versátil de você ter um negócio que você põe um targa, assim, que você tira e vira uma picape, 2 lugares só, ou um cupezinho que tem mais um lugar. Boa ideia que eu vou anotar. Pode anotar, não digo nem anotar, mas vou enfim. anotar, já gravei essa informação. O SUV de 2012, o Taigun, pra mim, seria uma, sei lá, a Anchieta ia cuspir carro. Eu acho que seria para o mercado emergente, não só. Seria China, a Brasil talvez pegaria também, mas a África e Índia. Inclusive foi, né? A proposta foi para fazer para emerging markets. Mas, de novo, né? Público, investimento, toda essa conta coloca lá no balaio e fala, não dá, não é para agora. Aliás, o que muita gente me pergunta, aliás, eu tenho 3 amigos que têm Ups TSI. 2 tem Cross Up, um tem... o último... Pepper. E eles me perguntam, por que carajo separaram o Up? Por que pararam com o Up? Por que pararam com o Up? Ai. Não, você não puder... Não, parou porque tinha que parar. Não, tudo bem, tinha que parar, mas... Parou porque a máquina lá, tem que trocar a máquina e só fazia T-Cross. Não, é tudo o ciclo de vida do carro que a gente chama, né? Depende de mercado. Muita gente não, mas eu quero. Mercadologicamente não deu certo? Não, mercadologicamente a gente tem outros carros para repor. Então, você não consegue abraçar o mundo, né, que a gente fala. Então, a gente quer fazer todos os carros ao mesmo tempo. E mais, a gente estava colocando o MQB entrou,
né? E trouxe o Polo, ia trazer o Virtus. A gente tinha já o futuro T-Cross planejado. Então, a gente já tinha uma série de lançamentos novos para fazer, né? E o Golzão invencível. Vivendo lá. O Gol não para. 24, o Gol o pessoal acha que derrubou e apareceu de novo, entendeu? Sim. Mas o Gol agora não é mais líder, mas daqui a pouco, um mês, pipocava ele lá em cima. Então, não tinha como fazer o Up mais barato. Não, e ficava essa briga. O Gol como mais barato, vendendo pra caramba. E qual é o sentido? Sendo que você está vindo com toda a plataforma MQB, entrando com vários modelos um pouco acima, ele ficou um pouco achatado, né? E é propositalmente, é o ciclo de vida. Por isso que foi caindo, mercadologicamente foi reduzindo, o Gol despontando, né? Gol Voyage ia saber os 3. E aí se decidiu, vamos colocar uma nova família de MQB, mudou, colocou MQB como todos os modelos, renovou tudo. E não tinha mais espaço, o Up saiu. Havia uma sensação nas pesquisas que vocês fazem, enfim, a pesquisa do marketing é muito mais valiosa do que a percepção até de quem faz a crítica ou até de quem constrói o carro. Porque eu tenho certeza que você andava no Up e no Gol, e não que o Gol fosse ruim, mas o Up era mais sensitivo, mais gostoso de andar. Então, depende do ponto de vista. Ponto de vista engenheiro, ponto de vista... Engenheiro. Ponto de vista engenheiro, o Up era mais moderno, sem dúvida. Mas tinha uma sensação de que quando chegava na concessionária, ele viu o Gol mais tradicional, sem aparecer metal por dentro, com ar-condicionado que o vento vem na cara, não por cima. Tinha essa sensação? Era uma coisa dele, porque as críticas eram exatamente essas. Porque a partir do momento que você fizesse o test drive, aparentemente o Up parecia ali um carro meio lúdico e o Gol um carro. Assim, não sei se eu vou entrar nessa onda de carro de brinquedo. As pessoas pensavam assim? Olha, parcialmente a gente recebemos inputs de que talvez o porte do carro. Eu vou para a resposta do porte, que eu ouvi muito isso. Fala, o Gol, que você falou, o Gol eu já tenho, é mais tradicional, diferença de porta-mala, alguma coisa assim, falar, eu tenho a impressão que o Up vai ser uma inovação, mas não me adequa o tamanho dele, né? Tem também alguns itens que eram um pouco de quebra de paradigma, o difusor, a saída de ar. Eu particularmente, né? Aquilo me matava. Não, eu particularmente não andei em Up em várias condições sem imaginar. Assim, então, só a lateral vinha de frente mesmo. Então, é um ponto seu, é um cliente. É um cliente. Então, esse é polêmico, só que a gente, eu nunca tive esse problema, dirigi em várias condições climáticas, mas também falava, cara, quem compra, se está falando que quer um difusor central, pode ter um público que direcionou. Mas eu acho que o fator decisivo foi isso aí, falar, cara, o Up, legal, mas pelo porte, eu acho que o Gol me adequa mais. A gente ouviu muito isso, o porte externo, o porte interno, então foi o que segurou o Gol também, né? E o Up ficou como mais moderno. O público ficou mais jovem. O pessoal mais tradicional ficou pro Gol. Então, o Up foi mais jovens. O TSI depois, então... Até hoje eu tenho amigos, né? Fala, cara, eu não vendo o meu TSI. Eu vou dar um talento nele. E começa até a mexer no carro, né? Começa a transformar. O carro vira mais um foguetinho ainda. Isso. É o que eu queria fazer, mas não acho nenhum bom assim. E quem tem um bom não vende. Então virou um negócio que eu digo... Valorizou. Eu queria fazer um vermelho com as rodas douradas, ia tirar o logo da Volkswagen e ia pôr o da Ferrari. Olha, dá, hein? Até dá. Ia pôr um spoilerzão lá atrás. Baixo, as OZ dourada, vermelho. Isso. Aí, ó. Então. Ó, aproveita. Se você conseguir esperar eu terminar a obra lá do estúdio, fazendo um estúdiozinho em casa. Mas... Voltando, é o que você falou. Então, público, escolheu cada um. Todos que eu conheço tem o Upzinho e falam, não vendo. É difícil mesmo. Não vendo. O cara gosta, ele gosta. Não vendo. Gostado pesado.